isso não é um problema, porque vocês podem assistir a aula depois, tá? Eu sei que contar com a internet naquele horário, muitas vezes não dá. Então, a gente... Vou deixar aqui, você já... Acho que a apresentação já está aparecendo para vocês, né? Então, tá. Então, vamos lá. Começar o assunto novo de hoje, que é bem tranquilo. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre os requisitos não funcionais. Tudo que a gente falou até o momento era referentes aos requisitos funcionais. Aí vocês fizeram documento de visão, vocês fizeram o protótipo, vocês fizeram os casos de uso, que eu ainda vou dar uma olhada, que eu deixei a aula gravada para vocês, né? Vocês fizeram, tudo isso era relacionado às funcionalidades. Aí, vocês também viram regra de negócio, que a gente viu na aula anterior, e a regra de negócio é algo à parte, que são os requisitos relacionados a questões que existem no mundo real, mas que elas existem no mundo real, e aí a gente precisa levar para o sistema. E aí a gente precisa implementar, porque ela existe no mundo real, se a gente não cumprir isso no sistema, então o sistema não vai atender. E hoje a gente vai ver os requisitos não funcionais. E o que eles são? De cara, a gente vai dizer tudo que não é funcionalidade, tudo que não é requisito funcional é o não funcional. E aí aqui tem a listagem do que a gente já venceu até agora. A gente já viu documento de visão, já viu protótipo, já viu regra de negócio, já viu glossário, já viu o caso de uso, que é o passo a passo e o diagrama de caso de uso, e agora vai ver os requisitos não funcionais. Ele tem um objetivo, que é colocar restrições antes e durante o processo de desenvolvimento. Mas que restrições são essas? São restrições relacionadas à parte tecnológica, não relacionadas em si à parte das funcionalidades do sistema, mas sim restrições tecnológicas do sistema relacionadas à parte de segurança, de usabilidade, de confiança, recurso, tempo. Então, os requisitos não funcionais, eles estão relacionados a restrições que o sistema tem que ter. Só que, como a gente já comentou, os requisitos não funcionais, vou passar esse barulho, eles têm uma característica de o usuário não vai falar para a gente é que vai ter que instigar o usuário a falar. Então, por exemplo, o sistema só permitirá o acesso aos dados com autorização. O sistema terá um procedimento de autorização de usuários, nos quais tenham que se identificar usando o login e uma senha. Somente usuários autorizados terão acesso ao sistema. Então, o que é isso? É um requisito não funcional de segurança. Claro que eu tenho associado a ele uma funcionalidade, que é o login. Mas o requisito não funcional, na verdade, é garantir que somente usuários que tenham permissão de acesso poderão acessar aquele sistema. Então, uma restrição tecnológica. É todo mundo que pode usar? Não. Somente os usuários que têm acesso. Como é que eu vou fazer isso? Aí, isso pode ser que eu tenha que responder isso com uma funcionalidade, como login e senha, ou como uma funcionalidade com reconhecimento de digital, uma funcionalidade utilizando certificado digital. Eu vou depois ver como essa funcionalidade associada vai atender, mas eu tenho um requisito não funcional de segurança, que é dizer que somente usuários autorizados podem acessar o sistema. Outros exemplos de requisitos não funcionais. Eu dizer que o sistema vai funcionar no Android e no iOS. Isso é um requisito não funcional, relacionado à questão da interoperabilidade do meu sistema. Garantir onde é que ele vai funcionar. Ou, esse aplicativo que eu estou desenvolvendo, ele só funciona no Android. Isso é um tipo de requisito não funcional. Você vai ter que dizer para o seu cliente as restrições tecnológicas que o seu sistema vai operar. Quantos usuários podem estar acessando o sistema ao mesmo tempo? Você vai precisar definir isso, porque isso é um requisito não funcional que implica em algumas funcionalidades que vocês vão precisar fazer, mas você vai precisar garantir, porque é bastante comum
sistemas que, ok, isso é uma beleza no dia a dia, mas quando tem um pico de usuários usando ao mesmo tempo, o sistema cai. O que é isso? É o requisito não funcional da quantidade de usuários simultâneos que ele não atendeu. Quando se pensava em requisitos não funcionais, até lá para 76, logo quando se começou a desenvolver software, relacionavam os requisitos não funcionais à qualidade de um software. Então, requisitos não funcionais, eles não eram relacionados a restrições, e sim a qualidade que o sistema tem que ter. O sistema é bonito, o sistema é rápido, qualidade. Depois, o Davis, ele propôs uma classificação dos requisitos não funcionais relacionados à portabilidade do sistema, à confiabilidade, à eficiência. Mas o que é seguido hoje é essa classificação aqui de Somerville, que diz que os requisitos não funcionais, eles estão ligados a 3 tipos de requisitos: requisitos de processo, requisitos de produto e requisitos externos. Os requisitos não funcionais de produto, eles estão relacionados a 6 itens principais: usabilidade, confiabilidade, segurança, eficiência, desempenho e capacidade. Quem é que vai dizer isso? Quem é que vai dizer o quão grau de usabilidade o sistema tem, o quão seguro ele vai ser, quantas pessoas vão poder usar o sistema ao mesmo tempo, quantas transações o sistema aguenta simultaneamente? Isso tudo é o analista de requisito que vai definir. Só que aqui a gente precisa verificar que o quê? Quando vocês estiverem fazendo esses requisitos não funcionais, vocês já serão bacharel em sistema de informação e já terão recebido uma quantidade maior de informações de outras disciplinas. Por quê? Porque algumas definições daqui dos requisitos não funcionais vão depender de informações que vocês vão receber nas disciplinas mais avançadas, de redes, de avaliação de desempenho, de banco de dados. E aí, aqui a gente vai conhecer esses requisitos, mas sabê-los definir, isso vai depender muito depois de algumas disciplinas que vocês vão fazer ao longo do curso. Vocês são da turma de 2018, então eu acho que algumas disciplinas dessas vocês já fizeram, algumas disciplinas vocês ainda vão fazer. Então, por exemplo, oi. É só uma dúvida, tipo assim, esse ano eu tinha falado sobre a quantidade de pessoas, eu já tinha lido sobre isso também, que é o material que você não colocou. Imagine que eu tenho um site e aí eu fiz ele para comportar 10 mil pessoas, por exemplo. Só que, sei lá, tipo, eu crio uma promoção, algo do tipo que do nada tem 100 mil acessos. Eu queria saber se eu poderia simplesmente fazer algo simples para que eu conseguisse acessar, para que eu conseguisse chegar nessa quantidade de pessoas, sabe? Então, tipo, porque eu vejo muito isso acontecer, eu vejo, tem vezes que tem live de fulano, aí site tal tem uma promoção maravilhosa, só que não consegue, por quê? Porque já tem muita gente acessando, e aí assim vai. Aí, o que isso pode ser feito? Quando a gente vai, se for um site, por exemplo, a gente vai hospedar esse nosso site no servidor. Algumas características relacionadas à disponibilidade vão estar relacionadas ao software, mas outras vão estar relacionadas ao servidor onde aquele sistema está hospedado. Então, por exemplo, você pode, sabe que vai ter uma quantidade de usuários muito grande em um determinado momento, você pode contratar serviços no seu próprio servidor de hospedagem para garantir isso. Por exemplo, duplicar, fazer roteamento de acessos. Quando um determinado servidor lotou, direcionar para outro servidor. Então, contratar mais serviços, contratar mais espaço de memória para garantir que aquele seu serviço vai ficar disponível com uma quantidade maior de usuários. No geral, essa questão de disponibilidade e de serviços, a quantidade de usuários, muito está relacionada à parte operacional mesmo, das características do servidor onde sua aplicação está rodando. Aí você vai precisar configurar isso para que ele suporte uma quantidade maior de usuários. Tudo está relacionado ao servidor? Não, algumas características são da sua aplicação. Por exemplo, dependendo da forma que ele foi implementado, ele pode estar consumindo muita memória.
E aí eu vou precisar fazer algum ajuste na minha aplicação, na minha programação, para que ele tenha um mecanismo de coleta de lixo, para que limpe a memória constantemente, ou resetar o meu servidor de tempos em tempos para limpar a memória. Eu vou ter que criar mecanismos para que o meu sistema ele consiga suportar uma quantidade maior de usuários, seja alterando configurações de servidor de hospedagem, seja alterando algumas características da minha programação. Mas pode fazer isso, por exemplo, quando tem votação no Big Brother. É muito provável que a Globo tenha que colocar ali uma grande quantidade de servidores disponíveis para aguentar essa quantidade de usuários que ela vai receber. Então, ela vai fazer replicação de servidores, ela vai fazer roteamento de acesso de usuários para direcionar. Agora, tem algumas limitações que a gente não... que a gente vai precisar, por exemplo, escrever que não é de nossa responsabilidade. Porque muitas vezes a aplicação do cliente pode estar lenta porque a rede dele está lenta. Então, você vai precisar escrever lá no seu requisito que o tempo de resposta do seu site é até, por exemplo, 5 segundos, se a velocidade de internet do usuário estiver atingindo, não sei, 10 megabytes por segundo. Você vai precisar restringir para que ele também não diga que é o sistema que está lento, porque muitas vezes pode ser a internet dele, a rede dele é que está lenta. Marcos Okada perguntou, esses mecanismos é que são os não funcionais? Exato. Esses mecanismos é que são os requisitos não funcionais. Essas definições é que são os requisitos não funcionais. Então, por exemplo, se o analista de requisitos escreve lá que o tempo de resposta da aplicação tem que ser até 5 segundos e que em picos de acesso pode ter até 30 mil usuários utilizando o sistema ao mesmo tempo. Isso quem vai escrever é o analista de requisitos. Agora, quando a equipe recebe uma especificação como essa, ela vai ter que verificar como é que ela vai garantir isso. Então, por exemplo, se está lá escrito, foi fechado um contrato que utiliza até 30 mil usuários, que pode ser que em pico de acesso tenha até 30 mil usuários logados simultaneamente, o que vai ter que acontecer? Essa aplicação vai ter que estar hospedada em um servidor muito bom, em um AWS, um servidor lá da Amazon da vida, para poder garantir isso. Eu não vou poder hospedar o meu site aqui no meu notebook, ali no servidor que eu comprei na promoção, porque não vai dar conta. Eu vou ter que ter uma boa máquina para hospedar, contratar um bom serviço de nuvem para hospedar a minha aplicação. Então, por isso que eu comentei com vocês que alguma de como implementar esses requisitos não funcionais, vocês vão conseguir especificar melhor já no final do curso, porque algumas especificações dessa dependem de conhecimentos que vocês ainda vão obter em disciplinas mais avançadas, tanto de programação como da parte de... Não sei se vocês já fizeram redes 1, redes 2, avaliação de desempenho. Eu imagino que vocês ainda não tenham feito, porque vocês são da turma de 2018, que essas disciplinas estejam mais para frente. Então, é por isso que a gente vai conhecer, vai saber que existe, vai saber que o analista de requisitos precisa definir isso, mas vai conhecer vocês já fizeram redes 1, né? Então, lá vocês já devem ter visto alguma coisa dessa parte que eu estou falando de velocidade, do tráfego de redes. Então, só que escrever completamente esses requisitos, vocês vão conseguir mais já para a parte do final do curso, porque eu vou mostrar para vocês o template, e tem algumas questões mais avançadas que dependem de disciplinas mais avançadas do curso. Mas, basicamente, quando vocês forem escrever esses requisitos, vocês têm que se preocupar em descrever esses requisitos de produto, que são a parte mais tecnológica, se preocupar se existe algum tipo de requisito de processo, e esses requisitos de processo são muito relacionados ao processo tecnológico também. Por exemplo, definir que vai ser feito um processo de backup no banco de dados a cada 24 horas. Que esse processo de backup vai copiar todo o banco numa fita, ou que vai replicar esse banco em um serviço de nuvem. Qual vai ser esse processo para garantir que, se existir um problema,
eu tenho como recuperar os dados que estão armazenados no banco de dados. Então, é aqui que eu vou especificar esse tipo de informação, nesse documento de requisitos não funcionais. Eu vou ter um backup a cada 24 horas, que vai copiar todas as informações e vai colocar na nuvem da Amazon. Ok, eu estou especificando que o meu processo de recuperação vai ser assim. E é aqui que eu vou definir também. E o outro tipo, que são requisitos externos, ainda ligados a questões que eu preciso levar em consideração. Por exemplo, se eu tenho interligação do meu sistema com outro sistema, como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, eu tenho que validar, eu tenho um sistema de cadastro que eu solicito o CPF do usuário. Só que eu faço uma validação desse CPF, se ele é válido ou não. Para fazer essa validação, eu acesso o sistema da Receita, para verificar se aquele CPF está válido ou não. Como é que vai ser esse processo de comunicação entre o meu sistema aqui e o meu sistema lá da Receita? Ou outro exemplo, eu estou desenvolvendo um site, e aí, no final, o site de venda para uma loja, e no final o cliente vai fazer um pagamento. Se ele for fazer um pagamento por cartão de crédito, eu preciso acessar a um sistema bancário para fazer essa confirmação se o cartão de crédito é válido ou não, se eu vou conseguir efetuar pagamento porque tem saldo ainda no cartão de crédito dele ou não. Então, eu tenho uma interligação do meu sistema que eu estou desenvolvendo com outro sistema. Como é que vai ser feito essa interligação? Eu vou acessar diretamente, eu vou usar o mecanismo do PagSeguro. É aqui que eu vou definir também esse tipo, se for uma característica do meu sistema. Se eu tiver alguma interligação com outro sistema, também é um requisito externo que eu vou precisar definir. Questão de regulamentação da proteção dos dados. É aqui que eu vou precisar me preocupar também. Eu já me preocupo lá nas regras de negócio, e aqui eu me preocupo também, se eu vou precisar atender algo do tipo. Por exemplo, o sistema de dados médicos, eu sei que os dados das pessoas devem ter alguma legislação específica para eles não serem expostos. E aqui eu vou precisar ir atrás disso também. Agora, fazer os requisitos não funcionais, ele não é uma tarefa tão fácil. Por quê? Primeiro, porque eu tenho dificuldade de elicitar, ou seja, o cliente não vai me dizer. Ele não vai me dizer, olha, eu quero que o meu sistema tenha uma interoperabilidade, ele rode no Linux, rode no Windows, que ele aguente até 300 mil acessos simultâneos. Vai ser muito difícil você um cliente dizer isso, a menos que ele seja da área técnica também de informática. Então, há uma dificuldade de elicitar no sentido de que não é o cliente que vai dizer para vocês, são vocês que vão vir com alguns questionamentos do tipo para tentar obter as informações com o cliente. Por exemplo, se vocês estão desenvolvendo um sistema para uma loja, aí você vai ter que fazer alguns questionamentos para ele do tipo, quantos clientes você tem, em média, por dia, que você acha que poderia vir a comprar na sua loja virtual? Você pretende fazer promoções? Nesse dia de promoções, quantos usuários você acha que vão acessar a sua aplicação? Aí ele vai conseguir começar a responder. Claro que não respostas são certas, mas aí ele vai conseguir ajudar um pouquinho a definir essas informações. Coisas do tipo, você quer que eu desenvolva esse meu aplicativo para rodar no Android e no iOS? Se for para desenvolver no Android e no iOS, eu vou levar mais tempo, porque eu vou precisar fazer algumas adaptações. Não é desenvolver para um, roda no outro. Eu vou precisar fazer 2 versões. E explicar isso também para o cliente. Então, não é tão fácil assim ele citar requisitos não funcionais, porque vocês vão ter que questionar o cliente e vão ter que explicar para ele, se ele não for da área técnica. Outro exemplo, se eu vou desenvolver o site, será que eu vou garantir que ele funciona em todos os browsers? Vai funcionar no Firefox, vai funcionar no Chrome, vai funcionar no Edge, vai funcionar... Para eu garantir isso, se eu escrevo que ele vai funcionar em todos os browsers, eu vou ter que testar ele em todos os browsers. Isso vai dar trabalho. Eu vou ter que primeiro testar o funcionamento dele no Chrome, testar no Firefox. Então, aqui eu posso fechar. Olha, eu garanto o funcionamento dele no Chrome a partir da versão X. Por quê? Porque aí
Nos outros, eu não estou me comprometendo que ele vai funcionar, eu garanto que ele funciona no Chrome. Então, aqui, definir esses requisitos não funcionais, eles têm essa característica dessa dificuldade de licitar com o cliente, porque, de cara, são vocês que vão precisar provocar alguns questionamentos para ter algumas informações. O cliente, na sua maioria, ele está muito mais preocupado com os requisitos funcionais. Aqui, os funcionais, ele vai conseguir dizer, olha, eu quero que tenha um cadastro assim, que tenha um relatório assim, que ele seja dessa cor. Isso é mais tranquilo para o cliente dizer. Agora, essa parte mais tecnológica, essa não. Então, por isso, essa dificuldade de licitar. A outra é que ele impõe limites relacionados ao projeto. Então, e ninguém gosta de limite, né? Nem a gente. Mas aqui a gente vai precisar colocar alguns limites e aí vai precisar de algumas habilidades de negociação para fechar esses limites com o cliente, do tipo, olha, eu vou garantir que ele funciona nesse browser, eu vou garantir que ele funciona até 1.000 usuários. Se der 1.001, eu não garanto mais o funcionamento dele. Então, eles são algumas limitações tecnológicas. O Marcos comentou aqui que, dependendo da empresa, ela já tem os seus programas e sistemas já definidos, sim. E também, dependendo da empresa, se vocês forem trabalhar nessa empresa, pode ser que esses limites já venham da empresa. Olha, aqui só roda Linux, aqui o único banco de dados é o Oracle, aqui só pode ser desenvolvido segundo esse padrão. Então, pode ser que a empresa já tenha alguma coisa assim. Diga, Paulo. Professora, eu acredito que cada uma das aplicações, elas geram custos, tanto para quem está querendo fazer essa aplicação, ou para quem vai estar produzindo ela. Eu queria saber com a senhora, assim, com toda a sua experiência, com tudo que a senhora já sabe sobre ciência da computação, sistema de informação, quanto a senhora estima que uma pessoa teria que investir, assim, inicialmente? Por exemplo, eu quero fazer um site que seja, sei lá, para um comércio de varejo, de roupa. Aí, o que acontece? Eu queria saber da senhora quanto, assim, que eu teria que investir, porque eu já vi algumas coisas, algumas aplicações, por exemplo, para Android, que pelo menos a pessoa tem que investir pagando o console do Google, que é $25. Uhum. E aí, tem outras coisas que ela, porventura, pode pagar ou não, que é um banco de dados ou algo do tipo. E aí, assim, eu queria só que a senhora me estimasse, por exemplo, quanto eu teria que fazer esse investimento, entendeu? Para que eu sei que depende muito do que aplicativo, de qual vai ser o sistema que eu vou rodar ele, mas, assim, no geral, vamos supor que eu vou criar algo para que seja uma aplicação web e que seja uma aplicação para dispositivos móveis. Quanto a senhora estima que eu gastaria, assim? A tua pergunta, tu mesmo já foi dando alguma resposta no sentido de ser difícil de responder, porque depende de muita coisa mesmo. Digamos que tu opte por desenvolver só com software livre. Então, tu já tira o peso das licenças. Mas aí, tu vai ter que ter um banco de dados livre, a tua linguagem de programação vai ter que ser livre. Aí, tu já tira esse custo. Mas aí, tu vai ter que pagar uma licença, se for um Android, se for iOS, a licença é mais cara. Tu vai precisar hospedar essa tua aplicação em um determinado servidor, e aí varia muito grande, a variação é muito grande de preço. Se tu queres um servidor que vai te dar mais garantias, tu vai contratar a Amazon, por exemplo. A Amazon cobra em dólar, tem um pacote básico lá deles, que eu acho que é $50. Só que quando a gente transforma para real, já são R$300. Então, aí, mensalmente, então tu já tem um custo ali do teu servidor onde tu vais hospedar. Diga, assim, no mínimo tu tem o custo do servidor onde tu vais hospedar, que tu podes ir do mais barato, do local web até a Amazon, dependendo do que tu queres gastar e da segurança que tu queres ter, né? E as escolhas vão variar muito dependendo também se tu vai usar software livre ou não. O banco de dados, se tu for usar um banco de dados pago, um Oracle da vida, tu vais pagar a licença em dólar, mais caro. Mas tu pode usar um MySQL, tu pode usar um Postgre, que são livres. A linguagem de programação é do mesmo jeito. A maioria é livre, mas alguns componentes, às vezes, a gente precisa pagar. Então, isso varia muito mesmo do que tu queres fazer. Inicialmente, se tu queres só começar, usar software livre, pegar um servidor mais barato, um local web da vida, e aí tu não vai gastar tanto, não.
No mínimo, não sei nem chutar, mas inicialmente tu não vai precisar investir, você vai ser só nesse servidor e na licença. Mas isso depende muito do teu cenário. Tipo assim, outra coisa, já colocando isso junto, essa garantia que eu dou para o meu cliente, eu, enquanto graduando, eu tenho assim, tipo assim, essa responsabilidade, eu posso chegar para o meu cliente e dizer para ele, olha, eu vou fazer isso e tal. Antes de eu fazer isso, eu tenho que me garantir, porque se eu fizer e der cagada, eu estou ferrado, né? Tudo vai depender do teu contrato, né? Do teu contrato que tu vais assinar com ele. Provavelmente, tu vai ser responsabilizado se algo não ocorrer. Correto, não der certo. Quanto à questão de ser graduando, a área de computação ela não é uma profissão regulamentada, então a gente não tem conselho. Ou seja, toda pessoa pode exercer. Então, tu pode ser um graduando e desenvolver e vender ferramentas sem problema nenhum. É diferente de um médico que não pode atender enquanto ele não é formado, né? Mas a gente, como não tem um conselho, a gente não tem restrições para atuar na profissão, mesmo antes da formatura, não. E só que isso abre um leque grande, né? O engenheiro pode atuar como analista de sistema, o próprio médico. A gente não tem essa regulamentação, essa profissão, não. Olha só, eu sei que a senhora está sendo nossa professora agora e que a senhora nunca teve contato com a gente, mas a questão que eu queria lhe perguntar se teria possibilidade é de caso a senhora fazer uma análise, porque eu vi que a senhora tem aliás, é mestrado e doutorado na área de ciência da computação. Então, eu acredito que a senhora tenha muita experiência. Eu só queria saber se teria possibilidade de futuramente, vamos supor que algum de nós criou algo e aí gostaria de que a senhora testasse, eu gostaria que a senhora visse quais são os requisitos que ainda são necessários ou algo do tipo. Eu queria saber se a senhora poderia nos auxiliar, se caso isso um dia acontecer. Com certeza, com certeza. Um caminho para vocês são as próprias empresas júnior, criar uma empresa júnior mesmo no curso, e aí começar a prestar esse tipo de serviço. Assim, tem coisas que são muito básicas, desenvolver o site. Desenvolver o site, considerando aquela pergunta que tu me fizeste, é quase custo zero, assim, fora a parte de hospedagem, né? Pode desenvolver um site lá no WordPress da vida, vender e atender a necessidade do cliente, se for um sistema simples. Então, isso é tranquilo, até incentivo vocês, criem, se quiserem, assim, criar uma empresa júnior em Oriximiná, ou alguém que vocês abrirem um CNPJ e já começar. Já tem, nada impede. Já tem? Não? Sim, aí tem aqueles sites que já vêm prontos, né? O Wix e tudo mais. Então, a senhora meio que orienta aí para esse caminho, então, Para começar. É um caminho mais seguro para começar. Claro, para começar não vou fazer um super aplicativo que tem 30 funcionalidades, cheio de regras de negócio, cheio de requisitos não funcionais. Isso é um caminho que é mais complicado para começar. Para começar, eu acho que dá para fazer esses sites, até porque eu acho que deve ter um mercado ainda que demande isso, né? Principalmente agora, de venda de produtos, aplicativos. Do mesmo jeito que tem esses templates para sites, já também tem muito template já para aplicativo, que já tem muita coisa pronta que vocês só customizam. Então, para começar, é muito reaproveitar coisas que já vêm prontas, a gente compra, mesmo que compre, né, um template lá de um aplicativo, começa a programar, já vende. Para iniciar, eu acho que você não precisa iniciar por algo tão grande, não. Podem começar fazendo sites, esses aplicativos mais simples, isso já dá para começar. Só responder aqui uma pergunta do Matheus, se as empresas têm programas e sistemas definidos, tem uma facilidade ou um modo para fazer mudança caso necessário, ou tem que seguir essas pré-definições. Se a empresa já tiver algo definido, é melhor seguir, na verdade, vai ter uma regra na empresa dizendo sigam esse padrão. E às vezes isso acontece mesmo, por exemplo, vocês passam no concurso para trabalhar numa Receita Federal, num SERPRO, numa Polícia Federal. Lá já é tudo definido. Você vai chegar lá, já vão dizer, olha, a linguagem de programação aqui é essa, o banco de dados é esse, essas pré-definições já vão vir prontas para vocês. Agora, vocês vão criar a empresa de vocês. Vocês que vão vender o sistema de vocês, aí quem vai definir as regras são vocês mesmos.
acho que tem que manter a fiscalização rígida em cima de instituições e empresas. Para empresas, sim. Alguns, dependendo da natureza do sistema, passa por auditoria. E cada vez mais isso é comum, né? Até porque cada vez mais está tudo migrando para a informatização, né? Mas seguir essas normas, seguir esses padrões é cada vez mais necessário até, porque cada vez mais os softwares que estão sendo desenvolvidos, eles entram em áreas muito delicadas e precisa passar por auditoria, sim. Agora, toda essa... Oi? Então, eu teria meio que dois caminhos. Um deles seria prestar serviço como empresa júnior, e o outro seria, tipo, ser o profissional lá que a senhora falou, que a gente não tem conselho e tudo mais, e aí eu seria um funcionário da empresa, nesse caso, né, da empresa que está me contratando. Porque, veja bem, eu presto um serviço pela empresa, ou eu posso fazer parte daquela empresa que contratou. Sim, seria esse o caso? Sim, tem dois caminhos. Ele pode te contratar, pode trabalhar lá dentro para ele, ou tu é um prestador de serviço. Aí tu abre um CNPJ, um MEI, e pode atuar. E assim, a nossa área, ela tem essa questão mesmo. Não sei se vocês já tocaram nesse assunto em outras disciplinas, mas a nossa área tem essa questão que ela não é regulamentada. Isso faz com que, sim, vocês possam atuar mesmo estando na graduação. Não vai ter nenhum tipo de fiscalização em cima dizendo, peraí, tu não é formado ainda. Não tem isso. Não, por a gente não ter conselho. Pensando nisso, tem duas vertentes, né? Pela empresa júnior, a gente tem todo as declarações que nós temos que fazer para o governo, assim como o Cada acabou de colocar aí sobre a fiscalização, tem muitas coisas que a gente tem que prestar contas, assim como a gente tem que contribuir para a empresa. Então, se caso a gente decidir por prestar o serviço diretamente, então a gente vai ser contratado como pessoa, como se fosse um funcionário. Sei lá, uma empresa que tem funcionários lá que vendem roupa. Então, eu seria como se fosse um funcionário desse, só para prestar um outro tipo de serviço, só que vinculado àquela empresa. Então, esse é o caminho. Se ele quiser te contratar. Seja mais lucrativo, porque se eu tiver essa ligação entre empresa e a outra empresa, eu acredito que a burocracia vai ser muito maior, que vai fazer com que isso acabe dificultando ainda mais esse processo. Aqui, como as empresas elas não têm esse interesse em se informatizar e tudo mais, até porque aqui ainda vivem, sei lá, no ano de 2000 ainda parece. Então, eu acredito que esse seja o caminho melhor, entendeu? Por mais que não tenha esse incentivo das empresas, mas essa dificuldade toda que acaba trazendo para eles acabam meio que perdendo não entendeu? Então, por isso que eu acredito que esse serviço prestado diretamente como funcionário da empresa seja muito melhor do que eu não estou dizendo aqui que o pela empresa júnior seja ruim e tudo mais, mas eu estou dizendo que pelo nosso público ser de uma forma como a gente já tem uma ideia, eu acredito que seja mais fácil prestar serviço dessa forma. Eu não sei te dizer não, Paulo, porque, assim, no geral, empresas pequenas, elas costumam contratar funcionários limitados, porque todo o ônus vai para ela mesmo. Então, muitas vezes, elas preferem terceirizar coisas que não são a área fim dela. Então, muitas vezes, elas preferem comprar um produto já pronto do que trazer o funcionário para trabalhar lá dentro. Não conheço o mercado de Oriximiná, mas eu te diria que empresas pequenas, no geral, eles não têm um profissional de TI. E nem tem interesse em contratar, porque vai ser custo para ele. Então, para eles, às vezes, é mais barato comprar um produto já pronto do que levar um funcionário para trabalhar lá para ele, desenvolvendo lá dentro. Realmente, eu não tinha pensado por esse lado e faz muito sentido. Tá bom. Pelo lado da empresa, eu não vejo assim. Não, sim, pelo lado deles eu nem conheço ele, nem sei o que ele faz, aí a empresa ela já tem mais esse respaldo, digamos assim. No geral, a gente da área de TI acaba sendo visto pelas outras áreas como um prestador de serviço. E aí, empresas maiores costumam ter profissionais de TI, empresas menores nem tanto. Empresas menores costumam comprar produtos já prontos. Para a empresa é melhor ter profissional de TI, porque ele vai desenvolver um produto customizado para ela. Ele vai desenvolver um sistema
para ela, mas o que acontece com empresas menores? Para elas sai mais barato comprar produto já pronto, que a gente chama na área de TI de produtos de prateleira. Então, se vocês forem num hotel, provavelmente, se ele for informatizado, ele usa um sistema padrão de hotéis que ele comprou. Ele não tem um sistema para o hotel dele. Da mesma forma, uma loja que tem gerenciamento de estoque, muitas vezes ela não contratou alguém para fazer para a loja dela, ela comprou um software já pronto de gerenciamento de estoque. Então, empresas menores, no geral, acabam comprando produtos já prontos sem ser personalizados, porque isso é mais barato. Empresas de médio e grande porte, não, essas já costumam ter um profissional de TI que atua lá dentro, desenvolvendo diretamente para ela, de acordo com os requisitos dela. E aí, só para a gente seguir um pouquinho, ainda na linha do que a gente estava falando, por que é difícil essa questão, porque tem algumas preocupações que nessa parte dos requisitos não funcionais, que a gente costuma destacar, que nos outros não tem. Primeiro é que os interessados, eles têm preocupações importantes, mas difíceis de articular. Ou seja, ele quer que o sistema dele seja rápido, ele quer que o sistema dele consiga rodar em tudo quanto é sistema operacional, ele quer que se aconteça algum problema, ele consiga recuperar os dados, mas dificilmente ele sabe articular e falar sobre isso. Então, acaba ficando mesmo para o analista de requisitos fazer esse papel. No geral, esses requisitos não funcionais, eles estão relacionados a objetivos críticos do negócio, ou seja, se não estiver funcionando, vai dar ruim, né? Então, como o exemplo do Paulo, uma empresa vai lá e lança uma promoção. Se no dia da promoção o sistema cair, vai comprometer o negócio dele, a confiança que as pessoas têm no negócio dele. No exemplo lá do que está na moda, do Big Brother, se a Globo abre a votação e ninguém consegue votar no dia porque caiu, isso vai comprometer o negócio dela, que é vender esse entretenimento para as pessoas ali e garantir uma quantidade de usuários. Então, compromete quando um requisito não funcional não funciona, às vezes compromete mais do que uma funcionalidade não funcionando. Então, ok, deu erro aqui no cadastro. Beleza, vamos resolver. Agora, ninguém está conseguindo acessar o meu sistema. Ou deu um problema e a base de dados foi corrompida e eu não consigo recuperar. Imagina o SIGA dar um problema e aí some com todo o histórico, com toda a nota de vocês, com toda a vida de vocês aí dentro da instituição. Por quê? O que todas as notas, o histórico, as disciplinas que vocês cursaram, o que falta está tudo ali dentro daquela base de dados, né? Acontece alguma coisa, a gente espera que o requisito não funcional seja cumprido e que eles consigam recuperar. Então, quando dá um problema no requisito não funcional, isso acaba sendo muito mais crítico para o negócio do que uma funcionalidade dar um erro. Uma coisa é a gente tentar acessar alguma coisa e dar um erro para a gente. Aí a gente pega, daqui a pouco volta e está funcionando. Outra coisa, o sistema todo parou de funcionar. Certo? Então, por isso que eles são tão críticos assim, porque eles estão relacionados às características essenciais do sistema. Segurança, desempenho, funcionalidade. Então, eles, defini-los corretamente é uma das tarefas mais críticas do analista de requisitos. Além disso, esses requisitos eles têm que ser objetivos. Eu tenho que sempre, da mesma forma que a gente falou das funcionalidades, aqui é mais crítico ainda. Eu não tenho que colocar uma meta, uma opinião, eu tenho que colocar algo que seja algo objetivo, algo crítico. O sistema tem que garantir até 100.000 usuários simultâneos. Eu não tenho que dizer que ele é rápido. O sistema ele tem que ser acessível. Eu tenho que chegar numa funcionalidade em até 3 cliques. Isso é uma definição do que é a questão da usabilidade do sistema. Eu não posso ter que ficar lá procurando, dando um monte de clique até chegar numa funcionalidade. Eu tenho que chegar rapidamente nela. Então, ele tem que ser objetivo no sentido de descrever algo que seja fácil, factível, né? Fácil de ser testado, factível. E aí vem logo a outra questão, ele tem que ser testável. Eu tenho que escrever coisas que depois eu posso testar. Eu tenho que dizer, olha, funciona no Android e no Linux. Beleza. Aí eu vou lá e testo.
E aí, se eu não souber o que eu tenho que ele citar, eu tenho que seguir essa taxonomia aqui que a gente já viu, que é sempre verificar se eu conseguir responder essas questões. Requisitos de usabilidade, de eficiência, de confiabilidade, de portabilidade, de performance, de espaço. Esses aqui é que eu tenho que olhar e os meus requisitos não funcionais eu tenho que escrever pensando que eu preciso responder essas questões aqui. Essa é a taxonomia. Claro que alguns eu não vou ter a resposta e vai ficar em branco, mas, no geral, eu tenho que me preocupar em escrever sobre esses itens aqui quando eu for escrever meu documento, certo? E aí, professora, e aí como é que eu faço para escrever isso aqui? Deixa eu apresentar, ver se está aberto aqui. Não, deixa eu abrir aqui. Abriu. Deixa eu compartilhar de novo. Eu deixei lá para vocês um exemplo de um requisito não funcional preenchido, tá? E por que eu não vou pedir para vocês preencherem esse documento? Porque, como eu falei para vocês, tem muitas informações que eu poderia deixar esse aqui, vocês iriam copiar, porque são informações que vocês ainda não, algumas que vocês ainda não viram disciplinas a respeito. E aí é por isso que, por exemplo, na parte de integridade dos dados, disponibilidade, medida de tempo, rotinas operacionais, são algumas questões que vocês vão ver em disciplinas de sistemas operacionais, de redes. Isso aqui, redes, eu vi que vocês já viram, né? Achei que vocês ainda não tinham visto. É questão de performance, vocês vão ver muito lá na disciplina de avaliação de desempenho, e aí tempo de resposta, de novo, é avaliação de desempenho, vocês vão ter que relacionar com algumas questões de redes, e aí padrão de programação. Definir qual é que o padrão que vocês vão utilizar. Vocês já viram alguma disciplina de programação, mas eu acho que vocês talvez ainda não tenham visto o ciclo completo dessa disciplina de programação. Então, o documento de requisito não funcional, o analista ele preenche um template como esse, onde ele vai responder questões sobre usabilidade, nível de habilidade do usuário, presença de ferramentas de auxílio. Tudo que está em negrito é padrão. E o que não está são as respostas que o analista de requisitos deve preencher. Por exemplo, presença de ferramenta de auxílio. O analista de requisitos aqui vai dizer, olha, vai ter um manual de usuário e vai ter uma ajuda. Desempenho de inicial, e aqui ele vai dizer, olha, a tela tem que carregar em até X segundos. Qual é o tamanho da tela? Qual é a integridade dos dados? Como é que eu vou garantir que os meus dados são íntegros? Aí aqui nesse template, nesse modelo, ele responde, que vai garantir isso é o banco de dados PostgreSQL. E aí, essas são as questões que são respondidas no documento de requisitos não funcional. Então, está o documento já disponível para vocês, mas a tarefa de preencher esse documento, eu não vou pedir justamente por isso, porque tem alguns elementos ali que, para vocês preencherem realmente, corretamente, levando em consideração todos os detalhes, precisam de informações de disciplinas que vocês ainda não tiveram. Mas fica o template e fica a questão que, quando vocês forem desempenhar essa atividade, é preciso que algumas dessas questões fiquem acordadas com o cliente. Pode ser que não seja nesse nível de detalhe aqui que está nesse documento, mas tem que ser no nível que, pelo menos, vocês digam lá no documento, em algum lugar tem que estar escrito a quantidade de usuários que o sistema vai aguentar, o tempo de resposta dele, quais são os sistemas operacionais que ele vai rodar, para que depois vocês, na hora da assinatura do contrato, quando for entregar o sistema, o cliente saiba o que ele pode cobrar e o que ele não pode cobrar. Se lá tem escrito que só são 1.000 usuários simultâneos, ele não pode querer fazer uma promoção num dia ter 10.000 usuários e querer que o sistema funcione, porque vocês não garantiram isso. Certo? Diga, Paulo. Aí essa quantidade de pessoas eu só vou conseguir determinar quando eu ver qual é o público do meu cliente e ver quanto aquele servidor vai poder me disponibilizar também.
É isso? Isso. Primeiro, tu vai ver o público do teu cliente. Beleza, ele vai dizer, olha, no máximo eu tenho 100 usuários simultâneos. Aí tu vai estudar os servidores onde poderiam ficar disponíveis aquela aplicação. Aí tu vai olhar, olha, se ele só tem 100 usuários, o local web aqui de graça me atende. Beleza, vou hospedar lá. Agora ele te diz, não, eu tenho 10 mil usuários e quando eu faço promoção, pode ser que chegue a 50 mil. Às vezes, espera lá, eu preciso de um servidor mais robusto. Eu vou ter que contratar aqui o servidor da Amazon. É da Amazon, né? O top. O top é. Acho que hoje em dia Hoje em dia eu acho que a AWS é o mais. E aí, dependendo do que ele oferece, tem os vários planos, né? Tem planos mais baratos, tem planos muito caros. E aí, essa questão de... Só que, quando a gente paga um plano mais avançado, tem uma série de coisas que eles já garantem para a gente. Eles já garantem a integridade dos dados, eles já garantem backup, eles já garantem a quantidade de usuários, eles já garantem a parte de rotear o servidor de acordo com a quantidade de usuários, de replicar os dados. Então, dependendo do que o usuário passa, aí a gente vai ter que ir atrás de um servidor que faça essa hospedagem para a gente, que consiga garantir. Ou, se for numa empresa, verificar se o servidor da empresa vai conseguir garantir isso, ou se vai ser preciso indicar que naquele projeto, além de tudo, ainda vou ter que comprar mais um servidor para atender o cliente. Então, vejo que o analista de requisitos ele é a pessoa que ele, no primeiro momento, quando a gente começou a ver a disciplina, a gente pensava, vai só lá anotar o pedido, saber o que o cliente quer. Não, precisa ser de alguém da área de TI, porque existe uma série de definições que precisa do conhecimento da área de tecnologia para fazer. E uma das principais é essa, de garantir essa parte dos requisitos não funcionais. Beleza? Ficou claro a questão de requisitos não funcionais? Então, os requisitos funcionais, tudo relacionado. Só uma última pergunta que não tem a ver muito com isso, é só uma pergunta pessoal. A senhora é muito feliz, assim, a senhora é muito feliz onde a senhora está, tipo assim, no cargo de professora? A senhora, hoje em dia, a senhora se considera feliz por estar nesse cargo? Felicidade é algo muito, é algo muito difícil de definir, né? Tem dia que tu tá, tem dia que não, tem dia que... Mas eu não fui só professora, né? Eu estou professora agora, mas antes eu trabalhei 3 anos na Prodepa, que é a do Estado, e trabalhei 10 anos no SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, nessa parte de desenvolvimento de software. E agora eu estou como professora na UFOP. Mas o conceito de felicidade é complicado. Eu acho que felicidade tem dias que tu vai estar mais, tem dias que vai estar menos, tem dia que tu vai gostar, tem dia que não vai. É muito... Se a senhora pudesse fazer um balanço entre os empregos que a senhora teve, qual foi o que a senhora se sentiu melhor, assim? Não que a senhora estivesse feliz sempre. Qual foi que a senhora Eu acho que depende. Tudo que na vida tem um lado bom e um lado ruim. Ao lado de professor tem muitas coisas que tu sempre está aprendendo, tu tem a oportunidade de passar por várias áreas, trabalhar com projetos de pesquisa diferentes. Na área de desenvolvimento de software, às vezes tu fica feliz quando um software compila, quando tu entrega para o usuário um software da forma que ele pediu. Então, tu vai encontrando realização no que tu estiveres fazendo. Acho que essa questão de achar que algo vai te fazer mais feliz ou menos feliz, isso depende muito da forma que tu vê as coisas também. Não, é porque, assim, não que... Eu sei que cada pessoa tem um pensamento diferente, vai ter uma vivência diferente. Só que a gente, enquanto universitário, pelo menos eu busco me basear no que as pessoas que eu conheço que são da área, ou a vivência delas, entendeu? Porque a gente aqui, na nossa região, a gente tem pouco contato com isso. Então, o pouco que a gente, pelo menos eu, busco sempre saber quais são as experiências da pessoa, porque eu acredito que vai ser muito difícil a gente trabalhar em algo que não vai deixar a gente, pelo menos, um pouco feliz. Eu sei que tem estágio de felicidade, mas pelo menos algo que nos faça saber o que a gente está fazendo e gostar daquilo, entendeu? Então, por isso que eu faço esse tipo de pergunta e não é nada pessoal, é só porque a gente busca um caminho. E só para... E também tenho muito a minha visão das coisas, né? Eu acho que a felicidade depende muito da forma que a gente enxerga as coisas, né?
Então, a atividade de programação te deixa feliz? Não sei, se tu estiver trabalhando numa empresa que o teu chefe é horrível, que teus colegas são horríveis, não vai te deixar. Então, isso tem muitos fatores que dependem. Agora, a outra questão em relação a realmente estar no local que parece mais distante, eu acho que a vantagem também da nossa da profissão da área de TI é que ela está em todo lugar hoje em dia, né? Então, você pode estar em Oriximiná desenvolvendo para o Google, porque o trabalho remoto vai chegar de alguma forma. Enfim, eu acho que ela te abre um leque de possibilidades também. E também nessa parte de desenvolvimento, não, a parte de desenvolvimento é a minha experiência, mas vocês vão ter professores muito voltados para a parte de redes, que é uma outra experiência, para a parte de banco de dados é outra experiência, para a parte de análise de dados, agora que está muito, parte de cientista de dados, que está tendo muito emprego. Então, eu acho que a vantagem dessa profissão também é que ela te permite experimentar muitas coisas dentro dela. Assim, tu não vai ser só uma coisa, né? Então, tu está ali, mas daqui a pouco tu pode virar a chave e fazer outra coisa. Então, acho que isso é uma vantagem também. Diferente de outras que tu sempre faz aquilo. Eu acho que a profissão da parte de tecnológica, ela te dá essa oportunidade também de não se sentindo feliz fazendo aquilo, conseguir mudar e fazer outra coisa diferente dentro da própria profissão. Então, acho que isso é uma vantagem também da área de TI. Por exemplo, essa parte essa disciplina de análise de requisitos que vocês estão fazendo. Tem gente que só faz isso na vida e gosta. Tem gente que só faz a parte de programação e gosta. Então, isso vai depender bastante. Só para fechar, deixa eu ver se eu acho um negócio que eu estava vendo ontem aqui. Antes de ir para a parte chata, que é a parte do trabalho de vocês. A segunda avaliação, né? Vocês que podem deixar trabalho para vocês, né? Não deixar vocês passarem o final de semana livre. Deixa eu ver aqui se eu acho que eu estava olhando aqui. Deixa eu ver. Achei o que eu queria. Só para exemplificar para vocês a várias possibilidades. Aí tem o Nick, uma empresa de Belém que está contratando. E eu tinha visto isso hoje. E aí, se vocês tiverem interesse lá para depois olhar, é uma oferta e aí eles vão colocando a quantidade de perfis diferentes dentro, só que todos são de TI, né? Então, tem lá um que ele quer um desenvolvedor Java, o outro é analista de serviço desktop e suporte a sistemas, o outro é arquiteto de software, a outra vaga de administrador de dados, analista de BI, desenvolvedor .NET, analista de infraestrutura de TI, design de experiência de usuário e a última vaga é analista de requisitos. Então, só para ver como mesmo dentro da nossa profissão tem uma série de possibilidades dentro dela, né? Então, em uma delas a gente se encontra, variando o momento, né? Então, essa link aí que tem essas ofertas de emprego, que são 18 vagas, é interessante até para vocês se motivarem. Às vezes a gente se pergunta por que a gente está fazendo esse curso, não sei nem por que eu estou fazendo, não sei nem se vai ter emprego. Isso são questionamentos que... Essa tem sido uma dúvida minha, que ela tem sido recorrente, então por isso Exatamente. Então, isso é bem normal. Eu passei por isso também na época que fazia esse curso, e aí é bom a gente olhar essa parte para a gente se motivar. Olha, tem emprego sim, das mais diferentes, por mais que eu não goste da parte de programação, mas tem uma vaga aqui que é para a parte de suporte, tem uma vaga aqui que é para a parte de requisitos, então eu acho que dentro da área, né, tem sempre alguma coisinha que a gente pode vir a gostar de fazer. Só voltando. E aí, bora para a parte... E tem também uma coisa que, ainda nessa questão, né, prof? Tem uma coisa que eu percebi bastante olhando no LinkedIn, por exemplo,
é que das várias vagas que tem para a área de TI, tem muitos requisitos que eles pedem que a gente acaba deixando passando. Então, não é uma questão de que não tenha vaga, é que tem muita vaga, mas os requisitos que eles pedem a gente às vezes nem tem conhecimento, porque são requisitos novos que vão pedindo. Por exemplo, criar API, criar esse tipo de negócio novo que estão pedindo bastante. Exatamente. E aí tu falaste uma coisa bem interessante, que é uma dica mesmo para todos, é olhar mesmo no LinkedIn. Essas ofertas de vagas, é interessante ver o que eles pedem, porque muitas dessas coisas também, às vezes, a gente não vai receber na, na, na universidade. Na universidade, a gente vai vendo um pouco de cada coisa. E aí, a gente, por exemplo, a gente vai aprender programação, mas, assim, saber programar para API, provavelmente não. Aí a gente vai ter que estudar por conta própria para conseguir. Então, é interessante olhar essas vagas do LinkedIn para ver o que sempre eles estão pedindo, porque é isso que foi comentado mesmo. Constantemente muda. Porque eu estava falando da parte boa da nossa profissão, mas uma parte que é boa e é ruim é essa questão da mudança, porque a gente fica desatualizado muito rápido também. Então, se a gente parar, daqui a pouco a gente olha para aquilo, meu Deus, que sopa de letrinha é essa? Eu não sei mais nada. Então, também isso é uma característica da nossa profissão, essa mudança constante também das coisas, é muito rápido. Então, por isso que acompanhar o que está sendo pedido é interessante. E é bom também, até porque às vezes a gente acha que essa matéria é chata, aí a gente olha ali, olha, tem vaga para fazer isso? Não acredito que tem vaga para ser analista de requisito? Tem. Não acredito que tem vaga só para ser banco de dados? Tem. Então, é interessante ficar olhando ali, porque a gente vai identificar alguma coisa e a gente pode se aprofundar no que eles pedem ali no mercado de trabalho, porque nem tudo que pede no mercado de trabalho a gente recebe na universidade, não. A universidade, ela sai pincelando várias coisas, dá um pouco de muita coisa, mas não se aprofunda em nada, assim, de mergulhar mesmo, isso fica por conta de cada um mesmo, depois, né? Enfim, voltando aqui para o nosso assunto chato do final de semana. Orientações para a segunda avaliação. Primeira avaliação, vocês já sabem, entrega dos trabalhos. Segunda avaliação. O que eu estou pedindo e como a gente vai negociar aqui para ver como a gente pode adaptar. E eu estou pedindo uma apresentação de 5 minutos, onde vocês apresentem um problema, deem uma proposta de solução, coloquem lá no slide, ou na forma que vocês forem apresentar, necessidades e funcionalidades dessa solução. Não precisa ser lá no formato do documento de visão, mas eu quero que vocês coloquem a necessidade que precisa ser resolvida e as funcionalidades. Coloquem algumas telas principais. Preciso fazer protótipo para tudo? Não. Por exemplo, vou fazer um software aqui que vou propor que o meu sistema vai ser um aplicativo de entrega. Vou fazer ali uma tela do cadastro de produtos e do pedido e do cadastro de usuário. Tá ótimo. Só as telas principais. Quais são as principais regras do sistema de negócio do sistema de vocês? E bem aqui tem uma repetição. Eu escrevi 2 vezes protótipo de telas principais. Desconsidere. E eu acabei de parar a apresentação sem querer. As telas principais, né? Coloca ali umas 3 telas. Quais são as principais regras de negócio? Um slide com as principais regras de negócio do sistema de vocês. E os casos de uso principais. Preciso fazer tudo? Não. Defino 3, 4 funcionalidades que eu quero, faço as telas dela, faço as regras de negócio associadas, faço os 4 casos de uso dessas principais. Tá? Então, não precisa toda aquela documentação. Eu quero uma síntese, que sejam uns 10 slides no máximo, que vocês deem conta de apresentar por volta de 5 minutos. Professora, passei, fiz em 7. Não tem problema. 5 minutos é um número que eu quero que vocês usem como margem. Para não ser uma apresentação longa. Né, professora, que gravou um vídeo e depois compartilhou com a senhora, né? Isso. Aí, como é que eu faço? Dupla individual. A recomendação é em dupla. Por quê? Porque vocês viram que, apesar de eu estar pedindo os principais, tem trabalho ali para fazer. Tem que ter ideia, tem que fazer as telas, tem que pensar na documentação, então a minha recomendação é que seja em dupla, mas pode fazer individual, tá?
minha internet é ruim, posso gravar minha apresentação e enviar antes? Na verdade, eu recomendo fortemente que vocês façam o vídeo e no dia apresentem o vídeo. Coloquem lá no YouTube ou me mandem o vídeo que a gente apresenta no vídeo. Por quê? Porque a internet não dá para contar com ela, né? Pode ser que no dia esteja ruim e se vocês deixarem para apresentar na hora, caia. Então, eu recomendo que seja no formato de vídeo. Ah, professora, não deu para fazer um vídeo. Beleza, no dia apresenta, assim como eu apresento aqui o slide para vocês. Não tem problema. Forma de entrega. É uma atividade avaliativa lá no Classroom, que já está até criado. Então, vocês vão colocar lá o slide de vocês e o link lá no Classroom, se tiver. Critério de avaliação. O que eu vou olhar para avaliar? O problema e a solução proposta, se está completo, ou seja, se vocês atenderam tudo que eu pedi ali, se está correto, se o que vocês colocaram ali está correto, se a regra de negócio é uma regra de negócio mesmo, se o caso de uso está certinho, e a apresentação realizada. Então, esses são os 4 itens que eu vou avaliar para nota de vocês. Data de entrega. Segunda-feira, 26 de abril, aqui no horário da nossa aula, a gente vai ver a apresentação de cada um. Que problemas são esses? Que soluções são essas? Isso aqui é meramente ilustrativo, só para vocês terem ideia de como seria essa questão do problema e da solução. Por exemplo, um problema, eu quero apontar as ocorrências na cidade e acompanhar a solução. Exemplo de ocorrência, buraco na rua, alagamento, sujeira, falta de água. Eu quero um aplicativo que eu possa dizer o problema que está ocorrendo e a prefeitura vá lá e verifique. E diga quando vai resolver e se vai resolver. Então, qual é a solução? Um sistema para registro de problemas pela sociedade, envio para o órgão responsável de atendimento e acompanhamento das soluções. E aí, isso seria a definição do problema e da solução. Aí vocês pensariam nas funcionalidades para atender isso, nas telas que teria, e qual seria a regra de negócio? Uma regra de negócio possível aqui. Somente serão aceitos problemas com imagem, por exemplo, para que as pessoas não usem corretamente o sistema. Um exemplo. Outro exemplo de problema, acompanhamento dos casos de Covid na cidade. Um sistema para registro e acompanhamento das pessoas monitoradas, internadas, acompanhamento por bairro, alerta de aumento de casos. Então, isso seria uma possível solução para um sisteminha de acompanhamento de casos de Covid. Só que isso aqui é o que vocês vão fazer? Não, na verdade, é só para vocês terem uma ideia do que seria esse problema e dessa solução. Já no grupo, tem questões que foram apontadas lá, que professora, estou com dificuldade, eu não tenho computador para fazer o slide, eu não vou conseguir gravar o vídeo. Então, o que a gente pode fazer de alternativa? Se vocês conseguirem fazer um vídeo com um celular mesmo, explicando qual é o problema, qual é a solução, mostrar um desenho com a tela, também é aceito. Pode fazer isso. Professora, eu tentei, mas não consegui. Faz um documento, pelo menos, com esses itens e faça a narração do que é o sistema que está sendo apresentado. A ideia, o que eu estou pedindo para vocês, defina o problema, defina a solução, definam os protótipos, que podem ser feitos até aquele de baixa fidelidade que a gente viu, que é o desenho. Então, isso tentem adaptar. O que eu estou pedindo, em geral, é aquilo, mas eu sei que tem uma série de dificuldades, então aí vocês podem ir adaptando. Se eu não conseguir de jeito nenhum, posso lhe mandar um documento que atenda isso? Pode. Me justifica lá que não deu e manda só o documento. Mas o que eu quero que vocês tentem, só no limite de que não deu mesmo, aí beleza. Aí tentem adaptar ali o que eu pedi. Se tiver alguma dificuldade, me manda um WhatsApp para relatar, que a gente pode costurar uma solução nesse sentido. Mas a ideia da atividade é essa, é uma apresentação para quem conseguir. Uma apresentação gravada em 5 minutos, no formato de vídeo, que contemple isso. Lá na atividade, eu coloquei até um link, com exemplo de um aluno que fez, que essa disciplina eu estou ministrando várias vezes, em turma diferente, eu coloquei um link de um exemplo, só para vocês. Não é que vocês tenham que fazer igual, não, nem que tenha, é só para ter uma ideia de como é a apresentação mesmo, tá?
Deixa eu ver aqui as perguntas. Professora, pode colocar como regra de negócio que seja um aplicativo para dispositivo móvel? Na verdade, isso é um requisito não funcional. A regra de negócio é aquela que existe no mundo real e a gente vai colocar no sistema. Por exemplo, se tem uma regra ali que somente os órgãos da prefeitura podem resolver um problema, vai ter uma regra lá no sistema que somente os órgãos da prefeitura podem acessar essa parte de resolução. Se existe uma regra que somente usuários com determinado cargo pode fazer uma operação, no sistema também tem que ter essa regra. Essa questão do dispositivo móvel é o requisito não funcional, porque é uma parte mais de restrição tecnológica. Tá? Espera aí que eu estou vendo uma mãozinha aqui, do Matheus. Pergunta, Matheus. Eu acho que foi de ainda. Era só pra... Sim, exato. Era de bem antes. Desculpa. Era de bem antes. Mais alguma pergunta, dúvida? Professora, eu posso, sei lá, ilustrar o vídeo, fazer algo que, sei lá, que fique, sei lá, diferente no vídeo? Pode usar toda a criatividade. Se quiser, de repente, vou entrevistar alguém aqui que vai me falar o problema e eu vou dar a solução. Pode. Beleza. Claro que o máximo é 10, né, professora? Não vai ganhar ponta mais por isso, né? O máximo né, Paulo? 10. Não, mano, eu só almejo 7, tá tranquilo pra mim. 10, não, acho que eu não chego nesse nível, não, cara. E aí, você já tem a atividade do final de semana de vocês já está garantido ali com essa diversão que eu deixei para vocês. Então, é isso, gente. Passem essa informação. Agora nós estamos em 8. Passem essa informação, se vocês tiverem o grupo que não seja da disciplina, pode passar, que assim, esse é o norte, mas dá para adaptar. Não conseguiu fazer, tente pensar numa outra forma mais simples e fácil. Importante a gente fazer, tá? Professora, pode colocar como... Não, cadê? Posso colocar no formulário de visão? Não posso? Pode. Que quer colocar lá no formato de documento de visão? Pode. Pode colocar lá a imagem, sim. Beleza? Então, é isso, gente. Então, a gente se encontra segunda-feira para ver o resultado do trabalho de vocês aqui. Para quem for fazer os vídeos, eu espero que todos consigam, a gente vai mostrar aqui os vídeos de um em um aqui na sala, tá? Todo mundo tem que ver o que cada um fez, beleza? Então, é isso. Bom fim de semana, bom trabalho para todos e fiquem em casa para fazer o trabalho. Tchau, tchau.